Tradução do testemunho do dia 4 de agosto de 2017. Intolerância e perseguição. Ao amanhecer, me foi dado um sonho e quero compartilhar com você, mas não antes de deixar alguns textos que o Senhor me deu. Segundo Pedro 3, verso 9, 1 Tessalonicenses 5, Jeremias 4, 20 e o que me deu com um sonho, Oséias 7. Esta voz veio, às vezes um anjo veio, às vezes é a voz do próprio Deus. Pode ser reconhecida, é a mesma voz constante, uma voz suave e bela. São palavras que ele usou humanamente para que possamos entender o que lhes quer dizer, mas humanamente nós não reconhecemos aquela voz aqui na terra. Nós não a ouvimos em nenhum lugar. É algo sublime, é algo tão maravilhoso. E me disse assim, desta forma, assim me disse o Senhor: eu não colocarei meu espírito sobre aqueles que não me reconhecem, porque se eles não me reconhecem, eu não poderei reconhecê-los. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E aí me deu Oséias 7. Então me deu um sonho. No sonho, eu me vi em uma igreja. Nessa igreja estava acontecendo a escola sabatina, porque eu via que haviam várias pessoas que estavam levantadas em diferentes grupos, como acontece nas escolas sabatinas aos sábados pela manhã. Então, estávamos opinando sobre o assunto que estava sendo discutido ali naquele momento, mas não nos deixavam, nem a mim, nem a meu esposo, porque diziam que depois que nós falássemos, ninguém podia dizer mais nada, porque era muito contundente, assertivo e não dava chance para que outras pessoas pudessem se expressar. Então a irmã disse: mas não é isso que estamos buscando. Estamos buscando a luz e queremos saber o que Deus está querendo nos dizer através deles. Mas o que estava dirigindo não dava ouvidos, então nós decidimos ficar quietos no canto. Mas meu esposo saiu para fora e vários irmãos saíram com ele e começaram a fazer-lhes perguntas. E eu o via de longe e via que ele estava falando com eles e respondendo. Eu podia ver através de uma janela da igreja, então eu fiquei aqui dentro. E num dado momento, uma irmã me chamou para sentar perto dela. Estava comentando comigo: como é que não os deixam falar? Eu não entendo, estou muito confusa. Então eu tentava acalmar a irmã, dizendo: irmã, não se preocupe, o Senhor está sempre no controle de tudo. Não, mas toda vez que vocês falavam algo eu aprendia. E agora o que vamos fazer? Porque todos dizem a mesma coisa e não há crescimento, é tudo repetição. Então eu a acalmava para que a irmãzinha não se desanimasse com as coisas de Deus. Mas de repente vejo que no lugar onde tinha meus livros da igreja, a Bíblia, o inário, o espírito de profecia que normalmente levo comigo, ali no sonho também o vi. Então uma irmã os pegou e jogou no chão e se sentou. Então eu fui e peguei os livros e fui sentar em outro lugar. E veio outra pessoa e se sentou nesse lugar. E assim sucessivamente em todos os lugares que estavam desocupados nos bancos da igreja, eu queria me sentar, mas não tinha como, porque toda vez alguém era triste, né? Fui para fora e disse: Senhor, aqui nesse lugar não há espaço para mim. O que vou fazer? Então, quando saí para fora,
Várias pessoas foram atrás de mim, começaram a fazer perguntas. Estávamos contentes porque podíamos dissipar as perguntas daquelas pessoas, podíamos respondê-las e estávamos contentes por isso. Mas de repente alguém saiu de dentro da igreja e disse: Vocês estão usurpando o momento do culto. Vão embora, vão embora, começou a gritar. Então os irmãos que estavam conosco se assustaram e entraram, e nós entramos em um carro e fomos embora. Chegamos em uma casa, chegamos em um lugar, e meu esposo teve que sair, porque chegou um comunicado de que haviam algumas pessoas que necessitavam, e eu fiquei ali naquele lugar. Quando fiquei ali, naquele lugar, vi pela janela que estava escurecendo, mas de repente vejo umas pessoas vindo. As duas primeiras pessoas que vi eram adventistas. Então, assumi que as demais pessoas que vinham eram adventistas. Sabia disso por alguma razão. Então vi que elas chegaram e bateram na porta de maneira muito agressiva. Parecia que queriam derrubar a porta. Vejo de repente duas pessoas que conheço que são muito próximas a mim e não são adventistas. São educadoras domiciliar e elas sinalizaram com a mão para que eu fosse para onde elas estavam. Então eu fui para perto delas e elas me disseram: Nós viemos porque, eu não sei, algo nos moveu a dizer a você por que essas pessoas estão vindo. Elas vêm para te prejudicar. Então eu disse dentro de mim: Mas eles são adventistas. Por que vêm me prejudicar? Mas eu fui com elas. E quando fui com elas, elas me levaram para um lugar e me disseram: Espera aqui, porque nós vamos entrar em contato com o seu marido para vir aqui também. Então, elas, que não eram adventistas, eram quem estavam cuidando de nós. Então, nesse momento, por alguma razão, chegaram duas pessoas. Era uma família, esposo e esposa, e eram adventistas. E eu tive um pouquinho de receio pelo que havia acontecido comigo anteriormente. Mas de repente eu lhes digo, porque lhes vi cansados: Vocês estão com sono? Estão cansados? Venham aqui, podem deitar-se um pouquinho aqui na cama. Eu também estava deitada na cama, olhando pela janela, esperando que meu esposo chegasse, como me disseram as moças que me levaram a esse lugar. Então, quando disse para que deitassem na cama, eles vêm e deitam na cama. Mas eles ficaram se alongando, esticando na cama, até eu sair da cama. E eu disse a eles: Mas eles já tomaram a cama toda. Então eles me dizem: Sim, porque é para isso que viemos. Então me levantei do chão, porque caí no chão e fiquei olhando pela janela. E quando fiquei olhando pela janela, não sei de que forma, mas pude ver meu esposo no lugar onde ele estava, levando as pessoas que haviam lhe pedido o favor. E eu lhe dizia: Mas, Senhor, por que ele não chega? E nesse momento eu o vejo no carro, muitas pessoas o cercando e dando pedradas no carro. Então ele subiu as janelas. Nesse momento, quando ele subiu a janela, porque essas pessoas o estavam atacando, pude focalizar. E quando focalizei, vi que eram pessoas que eu conhecia, eram adventistas, ou pelo menos os havia visto na igreja adventista. E eu dizia: Senhor, por quê? O que está acontecendo? Então, de repente, vi descendo um ser vestido de branco que tirou meu esposo do carro. Então, todas as pessoas, quando viram isso, ficaram ali como que congeladas. Não podiam se mexer. Então tirou meu esposo e o trouxeram para onde eu estava e nos levaram para um lugar que era pequeno. Era escondido e nos disseram: Espere aqui. E quando nos disseram isso, nós ficamos tranquilos, pois já estávamos juntos. Mas nesse momento começamos a escutar longe, como que de trás das montanhas. Começamos a escutar que estavam passando coisas bem terríveis, muitos gritos, muito clamor. Então começamos a orar.
Nos atiramos de joelhos e começamos a orar, começamos a pedir ao Senhor que nos protegesse e protegesse a todos os seus filhos pela face da terra, porque entendemos que algo terrível estava acontecendo. Passaram alguns minutos, não sei quantos. Então o ser volta e nos diz: estão bem, estão seguros, não temas. Então eu lhe pergunto: o que está acontecendo? E ele disse: começou a fome, começou a guerra, começou as coisas ruins neste mundo. Tudo já estava predito, mas muitos deles não quiseram acreditar. Receberam mensagens, leram a palavra de Deus, foram à igreja, mas não fizeram a preparação adequada. Então, eles não receberam refrigério e todos estão recebendo a chuva serôdia, mas a chuva serôdia do inimigo. O inimigo está tomando posse de seus corpos. Eles estão desorganizados. Todos eles estão lutando entre si. Vocês devem fugir daqui. Não podem ficar mais aqui. Então, nós saímos por um caminho que ele mostrou com sua mão. Saímos correndo e correndo até que subimos a umas pequenas montanhas. Não eram muito grandes, mas tinha muitas árvores ali e nos sentimos seguros. Ficamos ali até que tudo passou. Sentimos tudo mais tranquilo. Nesse momento, vimos outras pessoas que também vinham correndo. E víamos esses outros humanos, mas já não se via como humanos mais, mas como demônios que estavam ali e correndo para outros que vinham na mesma direção que nós. E por alguma razão, não sei como, saímos e começamos a ajudá-los a subir. E quando subiam, eles, os que viam de trás, endemoniados, não podiam subir a esse lugar. Então pudemos salvar a muitas pessoas que vinham correndo. Estávamos ali, estávamos tensos, assustados pelo que havíamos visto, mas nos sentíamos seguros. Então, nesse momento, quando estou nesse lugar, vendo essa cena, me repetiram outra vez, Oséias 7. Diga ao meu povo que, por favor, leia Oséias 7. Diga ao meu povo que estou voltando. Diga ao meu povo que se preparem. Diga ao meu povo que, se não acertarem as contas comigo, não poderei salvá-los. Foi muito triste, amados irmãos, porque eu quero de todo o coração que todos procedamos ao arrependimento e que todos nos salvemos. O Senhor está chamando o seu povo. O Senhor quer de todo o coração que seu povo se entregue a Ele, que deixemos de ver as coisas desse mundo. Tudo é vaidade, tudo isso vai passar. Estamos vivendo em tempos bem difíceis, onde todas as pessoas estão pensando em dinheiro. O que vou fazer aqui ou acolá? Porém, o Senhor está nos chamando. Vamos atender ao Senhor, vamos a Ele, entreguemo-nos de todo o coração. Leiamos Sua palavra, o espírito de profecia, jejuemos, oremos, o busquemos de todo o coração, porque o Senhor está prestes a retornar. Todas as coisas já estão quase em seu lugar. Faltam um ou outro evento para que todas as coisas já aconteçam e nosso Senhor possa vir buscar seu povo. Mas o povo está dormindo, o povo não está se dando conta do que está acontecendo. São muitos poucos e ele sofre por isso. E por isso manda mensagens para que possamos despertar. Não só através de mim, mas através de outras pessoas está passando. Também isso. Busquemo-lo de todo o coração, humilhemo-nos diante dele, removamos a arrogância que temos dentro de nós, para que ele possa morar em cada um de nós, para que seja o seu Espírito Santo que nos guie a toda a verdade, a toda a segurança. É meu desejo e oração que todos nós procedamos ao arrependimento e que todos nós possamos ser salvos. Que o Senhor os abençoe.